I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Mundo de História. E, depois da semana, vou falar com vocês de algo que está quase ali. Eu vou falar com vocês sobre a história dos Jogos Olímpicos, ou apenas das Olimpíadas. Minha ideia aqui é abordar um pouquinho de como surgiram, como desapareceram, como voltaram ao mundo poder se colocar, e um pouco das suas polêmicas e situações importantes serem destacadas. Mas, sem mais delongas, vamos então para esse episódio que promete ser muito bom. As Olimpíadas em si datam da antiguidade grega, sendo realizadas pelo menos desde 776 a.C., em eventos marcados não apenas pelo esporte, pela competição, mas também por lendas e mitos. Esse espetáculo era composto de corridas a cavalo, posteriormente de boxe, outras lutas, onde gregos se enfrentavam de forma até mesmo violenta em busca da vitória. E vale destacar, inclusive, que um dos esportes mais famosos das Olimpíadas é justamente a maratona e vem lá da Grécia Antiga. Ela não era praticada na Grécia Antiga em si, mas durante as guerras entre as cidades e estado gregas e o Império Persa, as guerras médicas, que eu já falei aqui no podcast, a lenda diz que Fidipídes correu 42 quilômetros para avisar Atenas que os gregos venceram. Ele chega à cidade exausto, diz: vencemos, e cai morto de exaustão no chão. Justamente por isso, por ter percorrido 42 quilômetros, que a prova de atletismo hoje em dia tem 42 quilômetros e alguns metros a mais. Mas mostra que muito das Olimpíadas, historicamente, vem da famosa Grécia Antiga. Mas como eu disse, as Olimpíadas também sumiram. Durante o reinado de Teodósio I, o mesmo que tornou o cristianismo a religião oficial de Roma, os jogos foram proibidos. Então, dessa forma, por séculos, por mais de 1000 anos, não houveram jogos. Tudo mudaria ali no século XVII, quando Robert Dover tentou recriar em sua grande propriedade rural os Jogos Olímpicos, com diversos esportes, até mesmo arremesso de pesos. E por 40 anos, de fato, os jogos foram realizados. Não apenas em um local, mas também houveram tentativas em Montreal, na Escandinávia, até mesmo na Inglaterra, onde foram fundados os jogos que existem até os dias de hoje, são os jogos de Mud Wenlock. Era óbvio o interesse do mundo em reviver os Jogos Olímpicos, em reviver aquele momento de descontração, de competição, de esporte, de saúde, e trazer para os dias atuais, ou para os dias daquela época, melhor dizendo. E era mais óbvio ainda que era de interesse levar os Jogos Olímpicos à Grécia. Vale ressaltar que há uma discordância historiográfica se esses jogos do século XIX eram, ou melhor dizendo, podem ou não ser chamados de Jogos Olímpicos. Por quê? Porque justamente é no final do século XIX que é criado o Comitê Olímpico Internacional, ou o COI, que ele foi criado, muito influenciado pelo francês Coubertin ou Coubertin, para os puristas, que defendia que os jogos deveriam ser revividos, organizados a cada 4 anos e com diferentes sedes. Dessa forma, Coubertin entrou para a história como o pai dos Jogos Olímpicos modernos, e sendo o COI responsável por, entre outras coisas, escolher a sede dos Jogos Olímpicos. E, obviamente, você deve imaginar onde foram sediados os primeiros Jogos. Em Atenas. Em 1896, pela primeira vez, depois de mais de 1000 anos, Atenas recebia as Olimpíadas novamente. E em 1900, o Paris recebeu os Jogos Olímpicos no mesmo momento que recebeu uma feira mundial, na tentativa de tentar fazer com que um evento aumentasse o público do outro e ambos saíssem vitoriosos.
Na prática, o que aconteceu em 1900 e 1904 foram que as feiras mundiais jogaram uma sombra sobre o evento esportivo. As primeiras Olimpíadas, então, não foram um grande sucesso. Mas, obviamente, o COI, os comitês nacionais, os políticos, os governos, o povo, não deixaria a ideia morrer. Ficou determinado, portanto, como eu comentei, que a cada 4 anos ocorreriam os Jogos Olímpicos. Porém, há alguns anos que vai destacar algumas diferenças. Primeiro, que em 1906, apenas 2 anos depois da última Olimpíada, foram realizados Jogos Especiais em Atenas em homenagem, em comemoração aos 10 anos das Olimpíadas Modernas. E em 1916, 1940 e 1944 não foram realizados os Jogos Olímpicos, porque o mundo enfrentava em 1916 a Grande Guerra, em 40 e 44 a Segunda Guerra Mundial, sendo que em 40 e 44 os Jogos Olímpicos de Inverno, que surgem em 1924, também foram cancelados. Curiosamente, a Segunda Guerra Mundial detém uma outra relação com as Olimpíadas. Com a violência, destruição, ataques e mais ataques da Segunda Guerra Mundial, milhares de pessoas por todo o globo, principalmente militares, sofriam com algum tipo de lesão, muitas vezes tornando o que nós chamamos hoje de PCD. Nesse contexto, um médico chamado Ludwig Guttmann criou um hospital que, por meio do esporte, buscaria reabilitar, melhorar a qualidade de vida das PCDs. E o médico gostou de tanta ideia e teve tanto resultado que, em 1948, os jogos de Stoke-Mandeville, o nome do hospital, foram realizados contando com participantes apenas cadeirantes. O movimento de permitir que pessoas com deficiência participassem do esporte, mostrassem do que eram capazes, levou à primeira Paralimpíada em 1960. Pouco mais de 60 anos depois do primeiro jogo olímpico moderno, agora surgia os Jogos Paralímpicos, os Jogos para PCDs. A primeira edição contou com 400 inscritos de 23 países, sendo oficializada com o mesmo intervalo de 4 anos, e contou com tiro com arco, atletismo, dardos, sinuca, natação, tênis de mesa, basquete e esgrima de cadeiras de rodas. Uma coisa triste que era a matança, a destruição da Segunda Guerra Mundial, surgiu um dos, se não o mais importante evento paraesportivo da história, os Jogos Paralímpicos. Curiosamente, de forma muito triste, os Jogos Paralímpicos não recebem nos dias de hoje os mesmos holofotes, a mesma fama, a mesma atenção que os tradicionais Jogos Olímpicos. É muito comum o mundo parar para ver seus atletas competirem no atletismo, na natação, no tiro ao alvo. Mas esse mesmo público muitas vezes não para ver seus para-atletas competindo. Se uma coisa pode ficar de crítica ou sugestão desse episódio, é que nós devemos, e já estamos com muito atraso de fazer isso, valorizar mais nossos para-atletas e os para-esportes. As Olimpíadas, contudo, foram historicamente marcadas por questões políticas. Em 1936, os Jogos Olímpicos de Verão foram organizados em Berlim, na época, capital da Alemanha nazista sob o comando de Hitler. Hitler almejava mostrar ao mundo a dita superioridade ariana da população e do seu Reich, da Alemanha nazista. Não é à toa que ele fez um evento imenso, com grande participação das juventudes nazistas, juventude hitlerista, e chegou a encomendar um documentário feito que chama Olímpia, sob a direção da cinegrafista oficial do Reich, Leni Riefenstahl. Aqueles que já conhecem o podcast há muito tempo podem estar lembrando que lá no primeiro episódio, a minha querida amiga doutoranda, agora, Ania Nelly, cita a Leni Riefenstahl porque fez parte da dissertação dela de mestrado, onde ela estuda o cinema nazista. E fica aqui a recomendação para irem lá atrás e escutarem esse episódio. Curiosamente, apesar das tentativas de Hitler, quem entraria para a história não foi ariano, e sim um homem negro.
Jesse Owens, o homem negro, ganhou 4 medalhas de ouro e quebrou o recorde mundial de 200 metros rasos, com toda a Alemanha nazista observando. Para deixar a situação mais incrível ainda, ao receber a medalha no pódio, ele levanta o punho cerrado para cima como um protesto, como o símbolo da luta antirracista, o símbolo da luta negra nos Estados Unidos. Não, só esse exemplo já dá para dizer que política e esportes se misturam e se misturam muito. Então, essa desculpinha que muitas pessoas dão, de que nós não podemos misturar política com esporte, futebol, é uma desculpinha, porque são duas coisas que estão intimamente ligadas. Em 1956, ocorreram jogos na Austrália, mas foram boicotados por 3 grupos. De um lado, o Egito, Iraque, Camboja e Líbano boicotaram em protesto pela crise do Suez. Países Baixos, Espanha, Suíça e Liechtenstein boicotaram em resposta à intervenção soviética na Hungria durante a Revolução Húngara. E a República Popular da China, a que nós chamamos atualmente apenas de China, ou China continental, não participou devido à presença da República da China, atual Taiwan. Com a Revolução Chinesa, a China se dividiu na China socialista continental, na China capitalista Taiwan. Até os dias de hoje, muitas vezes estão nos jornais por conta de conflitos geopolíticos. Um exemplo desse conflito foi a não participação da China popular na Olimpíada. E em outros eventos olímpicos teria o mesmo problema pela participação de um e a participação do outro. Os Jogos em Montreal também foram boicotados por 29 países, a maioria países africanos, em resposta da não suspensão da Nova Zelândia, após os All Blacks, a mundialmente famosa seleção de rugby neozelandesa, ter feito um tour pela África do Sul em pleno apartheid. A não suspensão da Nova Zelândia gerou esse boicote em protesto, não apenas contra a não punição de um país majoritariamente branco, mas também um protesto contra o apartheid que infelizmente persistia no mundo. E falar de política e século XX fala também da Guerra Fria. E, obviamente, esse conflito geopolítico mundial entre a União Soviética e os Estados Unidos impactaria os jogos. Em 1978, as tropas soviéticas invadiram o Afeganistão, dando origem a um longo, sangrento e custoso conflito de 9 anos. Em resposta a essa invasão, o então presidente americano Jimmy Carter anunciou de que se até o dia 20 de fevereiro de 1980 as tropas soviéticas não se retirassem do Afeganistão, os Estados Unidos iriam boicotar os Jogos Olímpicos, que seriam sediados em Moscou. Dito e feito, a guerra continuou, atletas americanos, japoneses, alemães ocidentais, chineses, filipinos, canadenses e outras diversas nações abriram mão da participação. Para vocês terem uma noção, apenas 80 nações participaram do evento, sendo que atletas britânicos e franceses participaram como independentes, já que o boicote desses dois países foi apenas parcial. Em 1984, os Jogos Olímpicos foram sediados em Los Angeles, na Califórnia. E em resposta ao boicote de 4 anos antes, a União Soviética e seus 14 países e 14 países aliados, países do bloco socialista, boicotaram os Jogos Olímpicos, também prejudicando o evento. É muito interessante ver como que conflitos geopolíticos também estão presentes no esporte. O esporte era uma forma, e ainda é uma forma, de um país mostrar seu poder, mostrar seu prestígio, mostrar suas qualidades. Não é à toa que os dois países com maior número de medalhas são os Estados Unidos e a União Soviética. Inclusive, os Estados Unidos com um extraordinário número de 2.523 medalhas. Um número espetacular contra as 1.010 medalhas da União Soviética, mas vai ressaltar que a União Soviética acaba em 1991 e ela demorou alguns anos, algumas décadas para entrar nos Jogos Olímpicos. Mas o fato é que dá para mostrar
Novamente, eu acho que eu preciso deixar muito claro que política e esporte se misturam sim. Para finalizar, eu quero trazer para vocês para os últimos Jogos Olímpicos. Por quê? A Rússia recentemente invadiu a Ucrânia, no que ela não chama de guerra, mas é uma guerra, e ela foi, de forma correta, de passagem, suspensa dos Jogos Olímpicos de 2024 em Paris, podendo seus atletas participarem como independentes. Porém, em 2003, os Estados Unidos e o Reino Unido invadiram o Iraque, como eu comentei aqui já no episódio, e nunca foram suspensos. Aí abre uma questão interessante. Será que o mundo, os comitês olímpicos, tratam diferente os países ocidentais dos países orientais? Se a Rússia foi punida, de forma correta, reitero, porque os Estados Unidos não foi? Da mesma forma, ano passado, o Israel iniciou uma operação militar contra o Hamas, que se tornou uma invasão e ocupação de territórios palestinos, já matou dezenas de milhares de pessoas inocentes, prejudicou enormemente a vida cotidiana dos palestinos e em nenhum momento foi suspensa dos Jogos Olímpicos. Há 5 dias do início das Olimpíadas, Israel permanece um membro, permanece participando das Olimpíadas. E por fim, ressaltar sobre o país sede, a França proibiu que mulheres muçulmanas utilizem o hijab, aquele véu que cobre o rosto, perdão, que cobre os cabelos e lateral do rosto, durante os eventos esportivos, o que na prática é um ataque descarado à crença dessas pessoas e também um ataque à participação dessas nos Jogos Olímpicos. Afinal de contas, as mulheres que optam por utilizar o hijab de acordo com as leis, com as normas, com as escrituras da religião muçulmana, não podem ser vistas, a não ser que pessoas extremamente próximas, sem as coberturas. O que a França fez foi ridículo. E, por fim, a França expulsou as pessoas em situação de rua de Paris para outras localidades, uma forma higienista de tentar tornar a cidade mais bela para os turistas, e colocou blocos de concreto onde as pessoas estavam para garantir que elas não retornassem. Política pura, se misturando com esporte. Olha só como que um país toma decisões políticas para receber o evento esportivo. Vale ressaltar que não é apenas a França, mas outras nações também tiveram várias polêmicas durante a realização de seus eventos. O que eu espero deixar aqui claro é, novamente, a relação de esporte e política, mas mais do que isso, é deixar claro também como que nós não podemos permitir que um evento histórico, um evento magnífico, seja utilizado como forma de atacar minorias, atacar pessoas em situações delicadas, e que o mundo deve buscar não ter mais dois pesos e duas medidas, e sim uma justiça que trate todos os países, todas as nações como iguais. No mais, eu agradeço a todo mundo que escutou o episódio até aqui. Convido você que nos escuta a nos seguir no Instagram, Twitter e Facebook, nas páginas do mesmo nome, Mundo de História. No Instagram você consegue ainda encontrar nosso link do Catarse e do Pix para você que tem condições e interesse nos financiar com um valor único ou um valor mensal, que nos ajuda muito, mas você pode nos ajudar e muito também compartilhando esse e outros episódios com seus amigos, colegas, conhecidos, qualquer um que você ache que possa gostar desse e de outros episódios, de se aprofundar um pouco mais na história. Desejo a todos uma excelente Olimpíada, que os jogos sejam lindos, marcados por momentos pacíficos, de humanidade e de companheirismo. Vejo vocês na próxima semana. Um grande abraço e até lá!